Bom dia, pessoal. Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Boa madrugada, Portugal. Como vocês estão? Hoje nós teremos a participação da minha convidada, que era para ter participado lá atrás, na semana passada, mas ela não veio. Hoje ela está. Olá, me ouve bem? Ela vai entrar já já. Oi, Lê. Bom, Bom dia, amiga. Tô te bom ouvindo dia. bem. Tudo bom? Bom dia. Pra você, boa madrugada, né? Começando o dia. Bom Já é dia. Já sexta. tá começando quase um novo dia aí. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Como você tá? Eu que agradeço por sua participação. A Mauri. Bom dia, boa tarde, boa Hello, Mauri. Que noite. bom que você está aqui. Mauri? Obrigada por vir. Então, E aí, Lê? tudo ótimo. Tá tranquila? Pronto, apaguei, abaixei. É que as letras ficavam na frente do seu rosto. Eu só vi assim um pedacinho de você. Bom dia, Yukio. Deixa eu tirei. Ok. Senão as letras ficam no seu rosto e eu não te vejo. Eu gosto de conversar olhando para as pessoas. A gente muda. Não era muito habitual isso. Eu desviava um pouco o olhar, mas aprendi. Aprendi a olhar mais para as pessoas. Eu acho que quando a gente começa a se olhar, a gente começa a olhar para o outro também. E é a fase de olhar para o outro, né? Estamos entrando aí na lua, não é? Sim. Na lua cheia de Libra. A gente passa. Eu acompanho Sim, de tudo. Libra. Né? Você E é escutou? isso, né? É tão importante quanto olhar para nós e a gente também aprender a olhar o outro, né? E entender que assim como nós, ele é um indivíduo, né? Que tem suas experiências, tem suas histórias. Porque geralmente quando a gente entra no processo de autoconhecimento, a gente acaba pensando que a gente tem que olhar só pra gente, né? Daí a gente fica ali um E período é olhando quase só que pro uma próprio armadilha umbigo. invisível, né? Porque a gente passou tanto tempo, né? As pessoas passam, né? Todos nós passamos tanto tempo olhando para Sim. fora, né? Olhando para aquilo que para os outros, buscando o nosso lugar. E quando a gente então começa a caminhar para a tomada de consciência, começa a buscar o autoconhecimento, né, a cura, o autodescobrimento, enfim, começa a questionar mais as coisas da vida, alguém vem e diz, não, é porque você não olha para você. Aí você fala assim, beleza, então eu vou olhar para mim. Só que qualquer extremo é ruim, né? Deixa eu virar aqui minha lâmpada. Qualquer extremo é ruim. Quando nós estamos olhando só para o outro, é ruim. E quando nós olhamos só para nós, também é ruim. É o equilíbrio do relacionamento, né? A gente tem fases e precisa do outro. Sim. Sim. E a parte mais legal é essa, que depois que a gente passa esse período, é quando a gente começa É, realmente a entrar no equilíbrio, né? A gente começa. Primeiro a gente fica na fase olha só para o outro, só para fora. Depois a gente quer olhar só para dentro. Só que chega um período que daí a gente consegue balancear isso e começar a entrar no equilíbrio. Hora ou outra a gente vai meio que exatamente. Então a gente tem que estar atento, despecar, né? ou só olhar para Se o você estiver outro, ou só seguindo olhar alguns para a movimentos da tua gente, né? vida, fazendo escolhas, tomando decisões, mesmo buscando tratamento onde a orientação seja o extremo, é perigoso, né? Eu acho que fica aqui um alerta, né? Qualquer coisa que você esteja fazendo em que você receba uma orientação ou um guia, uma guiança ou uma tendência de olhar que você, não, agora você só olha para você,
num primeiro momento, é necessário para você se enxergar. Porque você está tão escondida lá dentro que você precisa mudar o foco para aquilo crescer, né? Mas há um momento de maturação. Vai chegar uma altura em que, ok, já me reencontrei, já descobri quem eu sou, agora eu preciso olhar para quem eu sou nas minhas relações. Porque o outro, ele é importante para nós. Se eu me mantenho muito no individualismo, eu vou cometer o mesmo desequilíbrio que eu vinha cometendo quando eu coloquei sempre o outro e nunca eu, né? Então essa acho então de fato tentar o equilíbrio, né? Uma hora tá muito pesado para cá, outra hora tá muito pesado para cá, e aí nós vamos assim, 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 até que a coisa entra no equilíbrio. Vai ficar a vida inteira no equilíbrio? Óbvio que não. Vai ter momentos que vai baixar mais para cá, vai baixar mais para lá. E aí o ponto a sacada é a gente estar atento, né? Sim. É a É, tal da linha muito tênue, né? Entre uma coisa e outra. Que a gente precisa descobrir o caminho realmente do meio. Porque, como é todas as tudo. dinâmicas da vida, amor de mais, amor de menos, amor e ódio, o amor e ódio. É, Olhar para si, olhar para o outro, porque hora ou outra, igual você falou, a gente vai entrar em desequilíbrio, hora vai pesar mais um lado do que o é, outro, mas é é. necessário E é que necessário já que haja começamos esse a live. movimento, né? Porque imagina assim, lembra quando a gente assistia aqueles desenhos do Tom e Jerry, do Piu Piu, do Frajola, em que eles estão numa linha de trem, perna longa, e aí tem um manípulo que eles ficam manivelando para poder andar? É isso. Ora para baixo, ora para cima, ora para baixo, Sim, também está assistindo a Larissa entrou, minha irmã. Oi, Cissa. Né? Então a gente via muito no desenho que para aquele carrinho andar tinha que haver aquele movimento. Sim? Um empurrava para baixo, ora para cima, ora para baixo, ora para cima. É isso que nos uhum, mantém em movimento. uhum, A gente vai sempre buscar o equilíbrio, mas se nós ficarmos sim, equilibrados, o que vai acontecer? uhum, Vai estagnar, né? Parou. E aí já, não, já desvivemos. sim. E a vida é É. movimento. E a vida é E a vida é movimento. movimento, né? E a vida é movimento, né? A gente não pode. Só que também bate um certo. Quando a gente entra no equilíbrio, parece que a gente não quer sair daquele equilíbrio, porque fala assim: nossa, agora que eu consegui É. chegar onde eu gostaria, aquele medo, a gente se prende É. aquele medo de E não é perder o só equilíbrio isso, ali, Mi, e também agora, e tem se eu outra surtar coisa. de repente? Tem também aquela questão da culpa oculta, do tipo, eu estou no equilíbrio, mas a galera do meu entorno, a minha família, os meus pais nunca viveram no equilíbrio, então eu não posso. Não é legal. E aí a gente começa a entrar em quê? Em prosperidade, financeiro, relacionamento. Então, muitas vezes a gente acaba se sabotando inconscientemente. Tá legal, tá no equilíbrio, tá no flow, tem tudo para dar Sim, certo, só que aí bate aquela coisa que, não, mas eu não posso. Como é que eu vou ser feliz se a minha mãe não foi feliz? Como é que eu vou ter dinheiro se o meu pai não foi próspero, né? sim, Então, também tem a questão de estar em equilíbrio, de sim, aquele medo de que e se eu caminhar uma perninha para fora e perder o controle, e sinto dizer, não temos o controle, uhum. vamos perder, sim. É, né? Até A única queremos, coisa certa é que nós né? vamos Ter o perdê-lo. controle de tudo e de todos. Porém, a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar absolutamente nada. Mesmo que você fale assim, Vai preciso ir chegar ao uma hora banheiro. que o teu Não, mas corpo dá vai para esperar mais um mandar pouquinho. em você. Quantos minutos vai durar esse mais um pouquinho? E que é isso que acaba acontecendo, inclusive, com as doenças, né? A gente diz, não Uhum, vou, não posso sim. parar, eu tenho muito trabalho, imagina se eu não posso faltar, quem é que vai fazer no meu lugar? E aí o teu corpo diz, para, e você diz, não, não, mais um pouco, você pega uma gripe, um resfriado, fica de cama 3 dias, ele diz, então, se não vai por bem, vai por mal. E a gente adoece, sim.
Uhum. Sim. E todas as doenças Todas as doenças acabam são. sendo um alerta, né, Lê? São várias doenças que acabam fazendo com que a gente fique período mais curto ou mais longo de cama, em casa, hospitalizado por conta já desse controle que a gente E quer as ter doenças de é assim, muitas né? coisas que a Doença não é gente não tem. só estado de cama, né? Porque tem muita doença que é invisível, né? Tem muita questão psicológica, né? E no controle, e às vezes o controle é um controle que não é perceptível, ou seja, não é um controle da situação em si, mas é você querer controlar teu sentimento, é você querer controlar a vida dos outros no sentido de se preocupar tanto com aquela outra pessoa, querer tanto que ela fique bem, mas ela tem a vida dela, ela tem a história dela, ela tem as decisões dela. E aí você. Uhum. E você não vai ter esse As controle, né? escolhas E aí dela. esse controle vem disfarçado de ajuda. Sim. E engraçado que esse controle em formato de ajuda aí É, muitas vezes é realmente o sobre controle o que a outro. gente quer ter Então, assim, Bert sobre o Hellinger, né, outro, né? Sobre o que outro. dito como o pai da constelação, que acabou trazendo, divulgando mais para o mundo a constelação, ele tem uma linha que ele fala muito das ordens da ajuda, né? Então, existem algumas ordens da ajuda. A primeira é aquela que a gente já martela bastante, que é a pessoa precisa querer ser ajudada. Esse é o primeiro ponto, né? E acaba acontecendo muita violação dessa ordem, no sentido de que o pai diz: o meu filho precisa de ajuda. A mãe diz: a minha filha eu quero que ela faça a terapia porque ela precisa de ajuda. Mas ela não está pedindo, né? Então a gente quer ajudar. E aí ele traz uma coisa muito interessante, que aí entra nessa questão do controle, que é que muitas vezes a ajuda é para o ajudante e não para o ajudado. Sim. A gente assume o Você papel de ajuda salvador. porque a tua consciência pede, porque você acha que deve ajudar, porque você sente pena do outro. E quando eu sinto pena de você, eu estou subestimando a tua capacidade, a tua Sim. força. Sim, isso é muito louco, porque teve umas épocas atrás, assim, que a gente, antes de entrar no treinamento, etc., tinha uma pessoa, usando um exemplo, né? Que ela falava, poxa, mas eu fiz isso, fiz tantas coisas pela minha família e hoje em dia eles me odeiam. E eu cheguei ali a uma conclusão, mesmo antes de entrar no treinamento, que inconscientemente aquelas pessoas, elas. Por que elas detestavam tanto essa pessoa que tinha ajudado tanto? Porque inconscientemente o que as pessoas pensavam? A mesma capacidade que ela tem, eu também tenho, só que ela cortou Sim. a minha capacidade de fazer por mim. E é mais ou É, menos isso que acaba acontecendo nas relações, né, Lê? Mesmo que acaba assumindo o papel. E aí é o inconsciente, que a a gente outra acaba. chama de sair do lugar, né? Eu falo muito isso, de você sair do teu lugar. Então, ou seja, quando você fala numa relação de família, vamos olhar para pai e mãe, né? Tem muitas vezes, em que, da mesma forma, a mãe quer ajudar o filho quer ajudar a mãe. E fala, ai, a minha mãe, ai, meu Deus, eu preciso ajudar, porque se eu não falar, ela não faz. Às vezes até o filho diz para a mãe, mãe, você precisa de um acompanhamento, mãe, você não está cuidando da tua saúde, etc e tal, né? E aí o que acaba acontecendo com esse filho? Ele sai do papel de filho. Ele passa a ser mãe da mãe, pai da mãe. E às vezes essa dinâmica se desdobra, repete num relacionamento, onde a pessoa não está num relacionamento de igual, um casal é um homem e uma mulher do mesmo tamanho, com a mesma força, que tiveram um pai e uma mãe, que trouxeram a energia. Não. Às vezes num relacionamento de casal tem um que é o pai ou a mãe e o outro é o filho. A gente vê muito essa dinâmica, né?
Às vezes até no próprio relacionamento o marido fala para a mulher e diz, mãe, Sim. ô mãe, já nem chama a mulher de Uhum. esposa ou pelo nome, né? E aí Sim. entra, e ela se põe no lugar de mãe porque ela quer ajudar. Porque se não fosse eu, veja se a gente já não ouviu isso em algum lugar do nosso círculo, né? Se vocês aqui que estão nos acompanhando já não ouviram, conhecem alguém. Que se não Sim. fosse eu, ele não sabia se vestir. Graças a mim, que hoje ele anda daquele jeito, porque quando a gente se conheceu, não é? Só que eu estou dizendo o quê? Que a mãe dele, então, é um zero à esquerda, né? Sim. E que ele é meu Sim. filho. E E se ele é que eu meu filho, sou superior ele a não é meu ele. marido. Se ele não é meu marido, eu não vou ter uma relação de casal com ele. Então, essa é a importância da gente conhecer os lugares e respeitar, né? Respeitar estar no nosso Exatamente. lugar. Daí fica. Sim, porque senão daí fica aqueles relacionamentos disfuncionais em que as pessoas não compreendem por que, que o relacionamento tá daquela forma, né, Lê? De tipo, meus relacionamentos, porque às vezes não é o primeiro relacionamento, mesmo pode ser um primeiro casamento, mas já teve outras relações ali de namoro, Em relacionamento até de ficar, sei lá amizade, como que em que chama você se hoje em coloca dia, a mãe das e suas sempre amigas. Você é que não bebe, você é que liga para todo mundo para lembrar que tem um compromisso. Então, quando a gente fala em relacionamento, a tendência é caminharmos para o relacionamento de casal, seja homoafetivo ou não. Mas existem outros relacionamentos. Relacionamento de trabalho. Tem aquela pessoa no trabalho que cuida de todo mundo, que avisa todo mundo da hora do almoço, que lembra todo mundo que não pode deixar a lâmpada acesa, que vem. Ela está se colocando ali como cuidadora, como salvadora, como controladora. sim. E acaba carregando esses fardos além do que tá Uhum. E por que aguentando, ela faz isso? mas vai chegar uma hora que ela não vai suportar. Porque além dela ficar cuidando ali de todo mundo, auxiliando todo mundo, as pessoas não vão reconhecer como uma pessoa que se preocupa, que está querendo melhor. Claro, As pessoas vão claro, taxar porque como todo mundo tem chato, a como capacidade de cuidar de si puxa-saco, como próprio. qualquer coisa. A gente aceita isso com alguma naturalidade até uma certa idade da vida do pai e da mãe. O resto é gente enxerida. Quer cuidar da minha vida, paga minhas contas. Não é? É. Porque é natural, né? A gente também tem capacidade. Então, Sim, é isso que acaba acontecendo, né? diferente. Quando, por exemplo, numa situação de criança, né? Entrando um pouco aí na parte infantil. Vamos supor, tem a mãe e ela tem uma filha mais velha, que às vezes tem, sei lá, 15 anos, 16 anos, e depois de algum tempo teve um outro filho. Qual que é o caminho natural das coisas, né? É normal, né? Não é natural, mas o caminho normal das coisas é que essa mãe, então, enquanto trabalha, a filha mais velha cuide do irmão mais novo. Só que é incontrolável o fato de que essa irmã, em algum momento, vai agir como se fosse mãe dele, porque ela vai mandar nele, vai dizer que horas que ele tem que comer, vai dizer que horas que ele tem que tomar banho, vai cuidar da tarefa da escola, vai cuidar da roupa, porque a mãe trabalha o dia inteiro, porque, por exemplo, é uma mãe solteira, uma mãe solo, né? E aí, ela está se colocando no lugar de mãe do irmão mais novo. O que essa criança vê nela? Vê nessa irmã uma ameaça. Porque se não fosse essa irmã estar ocupando o lugar da minha mãe, era a minha mãe que Sim, estava cuidando de mim. Entende a loucura que é a cabeça da gente lá na infância? E aí essa experiência de vida, ele vem com amor interrompido da mãe. uhum. Mas a mãe estava lá. Só que a mãe trabalhava, mas a mãe estava lá. A mãe não morreu, a mãe não se separou. Ele recebeu o amor da irmã. Ele foi saudável, ele foi alimentado. Mas aquela criança sentiu pesado. Mas aquela Foi criança não cuidado, consegue olhar aquilo. auxiliado. E o que ele queria era o colo da mamãe, que ele não teve. E aí ele carrega isso, e essa criança interior dele vem ferida, e ele vai se tornar um adulto que vai buscar em outras relações
encher esse potinho de amor com pessoas que não têm o que ele quer. Sim. E a gente não percebe que às vezes esse preenchimento de amor, basta a gente se olhar, basta a gente se aceitar e basta a gente preencher esse potinho com tal de amor próprio que todo mundo fala, é muito teórico, mas na Porque não é prática um não é tão movimento bonito único, né? quanto nas Aí eu acolhi a minha frases criança, clichês. eu vou fazer uma meditação, então eu vejo a minha criança interior, eu olho para ela, eu gosto dela, eu digo para ela que ela é amada, eu acolhi, tá resolvido. Não, não. É muito mais, muito É mais profundo. muito raso, né? E é constante porque você olha para uma pessoa que há 30 anos abandonou a criança dela sozinha e ela quer resolver. É igual emagrecer, né? Passa 10 anos comendo tranquilamente, 10 anos levou para adquirir 2 anos que seja para adquirir aquela quantidade de peso, e em uma semana quer emagrecer pro verão. Não vai acontecer, né? Ah, mas aconteceu com fulano. Mas não são exceções, a gente está aqui falando da grande maioria. Então são anos que está ali aquela criança buscando o amor, né? E aí o amor que ela precisa é da mãe. Mas quando ela era criança, agora que ela é adulta, ela precisa compreender então que ela se amando, ela é a única pessoa que consegue substituir o amor da mãe que faltou. Não vai ser o filho que está para nascer, não vai ser o marido a esposa, a amiga, porque relação abusiva também tem amizade. Porque se gera uma expectativa tão grande em cima da amiga, do amigo, que eu tenho ciúmes, que eu tenho, né? Aquelas crises, aqueles rompantes. Então, porque na verdade eu preciso ser vista. Eu só quero ser amada. Sim. Mas é que nunca ensinaram isso na escola, nunca ensinaram isso dentro de casa, porque os nossos pais já não sabiam fazer isso. Aliás, eles não souberam nem, de repente, dar esse amor que a gente esperava, porque eles não receberam. Só que a gente acha que, igual eu já tinha mencionado em alguma live, que os nossos pais, eles realmente é que pintam muito pra gente que os nossos pais são os nossos heróis, né? Mas só que acima desse heroísmo todo, eles são seres humanos, né? Eles também cometem falhas. A gente comete falhas, mas a gente se acha perfeito muitas vezes. Mas estamos tão longe da perfeição, só que a gente não admite as pessoas imperfeitas na nossa vida, que elas têm as imperfeições delas, né? Independente se é Nós pai, mesmos, mãe, amigo, filho, a gente começa nós mesmos, exatamente. Acho que o principal acaba vindo sempre da gente. A gente se exige demais e, por consequência, a gente acaba exigindo dos outros o mesmo exatamente. que a gente exige da Sabe gente, aquela né? frase que diz assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Vamos trazer isso para a nossa vida. Quando eu critico o outro, eu estou falando muito mais de mim do que do outro, porque só dói em mim. O que o outro faz só dói em mim quando conversa comigo. Então, se eu... É o tal do espelho, né? Entendeu? É exatamente isso. A gente, o outro, e é por isso que as relações são tão importantes. Porque se nós vivêssemos sozinhos, nós Sim. estaríamos ali naquele ponto do equilíbrio, estagnados, sem crescer. Então é importante descer para uma outra parte e subir, para que a gente tenha oportunidade de, então, reequilibrar e aí bater na manivela e caminhar. Nós somos seres imperfeitos. E a perfeição só chega à morte. Porque não tem nenhum morto com defeito. Todos os mortos eram perfeitos, eram santos. Todo mundo que morreu foi uma boa pessoa. E eu pretendo ser imperfeita por muitos anos. Eu não pretendo adquirir a perfeição tão rápido. É igual uma parábola. É igual uma parábola que eu li sei lá, alguns anos atrás,
de um monge que estava lá em meditação, estava próximo de atingir o nirvana, porém veio um morador de Interrompeu. rua perguntar as horas pro monge ali, interrompeu. E daí ele pegou e explodiu. Pronto, teve que voltar todo o caminho de volta. E quando ele estava lá de novo, vinha lá um morador de rua perguntar as horas de volta. Ou seja, ninguém tem o poder de tirar o nosso equilíbrio. Se ele realmente estivesse próximo de atingir o nirvana, mas eu ele posso não fazer uma provocação? Provocar um pensamento despencaria. diferente? Se ele não tivesse sido interrompido, Sim. ele não teria explodido. Sim? Então, ele não saberia que ele ainda não estava 100% desenvolvido. Esse menino veio para mostrar que ele ainda tinha coisas a fazer. E são essas as missões dos nossos desafios. A gente tem esses desafios na vida, esses obstáculos, essas pedras. Sim. Não é para a gente chutar para o canto da estrada, não. É para a gente olhar para ela e perceber que graças a ela, aquela topada que eu dei, eu tenho oportunidade de olhar para uma coisa que não estava tão boa. Talvez eu não estava prestando atenção na estrada, talvez eu estava com um foco tão grande no objetivo lá na frente que eu não estava apreciando a viagem. Mas é muito difícil no momento da dor eu conseguir olhar para isso e dizer o que de bom isso me traz. A gente sabe que tem um exercício, O aprendizado, né? por trás E disso. quando uma pessoa está em dúvida se eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B, tem um exercício que diz assim: o que de pior pode acontecer se eu for, né? Mas eu tomo uma licença poética para fazer de uma forma diferente. Quando você tiver uma coisa que lhe aconteceu, olha, o que de melhor pode acontecer na minha vida, graças a isso. Porque é isso. O que de melhor pode acontecer? Essa decisão, né? Porque o que de melhor pode acontecer? Para nós no universo. Está tudo disponível. Tudo é seu por direito. A felicidade é sua por direito. A força ancestral de toda a sua família é sua por direito. E por que você não toma ela para você? Sim, inclusive quebrar padrões de comportamentos, né, Lê? Que a gente traz das memórias intrauterinas, do DNA, energia, não sei, chamem como quiserem, porque cada um tem uma visão diferente, né? E você traz também Mas a gente traz memórias coletivas. Imagina memórias, assim, até de vidas passadas. Vamos falar do Japão, né? É um povo que tem na memória coletiva muita memória de guerra, né? Então isso, guerra vem o quê? Vem escassez, vem ter que trabalhar muito para poder ter no final do período, para poder ter, porque a qualquer momento pode ter recessão, pode fechar, né? E repara, hoje não existe mais esse risco. Hoje não existem os impérios, não existem os golpes, mas o povo ainda traz uma memória coletiva ancestral de muito trabalho, de muito fazer e não olhar aonde, muita retidão nas coisas. E aí, como isso é muito forte, a cobrança é muito forte, há outro comportamento no Japão que é o desequilíbrio, porque aí são muitas festas, muita bagunça, muita outra coisa. Mas é porque é muita cobrança. Repara, então é um país que sim, a gente consegue ver muitos extremos. Mas por quê? Porque é da memória intrauterina? Não. A pessoa que nasceu agora não viveu a guerra de séculos atrás. Mas existe uma coisa maior chamada memória coletiva. Ah, mas será que isso é possível, Letícia? Memória coletiva? Como assim? Um exemplo simples. Já pensou se cada vez que nós nascêssemos, nós tivéssemos que aprender do zero tudo? Imagina hoje. Quem for ver, quem está aqui com a gente, ou quem vai ver esse vídeo depois, essa live, tem um filho de 10 anos, 12 anos, que é o meu caso. Ele já nasceu com a tecnologia, sim, 12 anos, nasceu com o celular na mão.
traz memórias coletivas de aprendizagem da tecnologia que a mãe dele teve, que o avô dele teve. Ele não aprendeu do zero. Por isso que nasce um bebê, pega um celular e ele sabe que passar o dedinho vira foto. Porque isso vem passando também. Então, tem a questão da memória intrauterina, tem a questão daquilo que a gente traz, das experiências, mas também tem muito da carga ancestral. E junto com isso tem comportamentos. Tem memórias, memórias fortes, segredos de família. E acabam impactando. Sim. Claro que não. Sim, e a gente às vezes Claro não que tem nem não. consciência disso, né, Lê? Muitas das vezes a gente não tem consciência disso. 3 E a gerações. gente não precisa ir muito atrás para ver como mudou. Eu me lembro que quando a minha irmã nasceu, ela é 10 anos mais nova que eu. Ela ainda nasceu com os olhos fechados, Uhum. que levava ali alguns dias para a criança abrir os olhinhos. Já quando os meus priminhos, quer dizer que tem, sei lá, uns 10 anos de diferença também da minha Sim, irmã, e eu acho que já é nasceram isso que tem que com os olhos ser, abertos. evoluir, certo? E é isso que a gente traz muito no pensamento sistêmico. A nossa vida é mais Uhum. fácil do que a vida dos nossos pais. Sim, Quem dirá dos nossos avós, não é? A dirá nossa dos vida é nossos muito mais avós, fácil. né? E a vida dos nossos Bisavós, filhos é mais fácil que a tataravós. nossa. Porque é assim que é para ser. Quanto mais passa, mais fácil vai ficando. Pensa lá atrás, na origem da humanidade, dos nossos ancestrais ali, dos homens da caverna, Sim, dos homo sapiens, como que era aquela vida, né? E aí, o nosso corpo é o mesmo? Não. A gente não precisa mais, né? sim, Vamos lá dizer que tínhamos 6 dedos, não precisamos mais dormir tão cedo, não, mas algumas coisas ainda precisamos, né? Então, algumas coisas ainda trazemos daquela época, mas muitas já evoluímos. sim. É o desenvolver. Sim, ontem à noite ainda estava pensando com relação à live hoje, né? Que alguns anos atrás os casamentos eles eram arranjados, que até um tempo atrás as mulheres elas tinham que obedecer. Só que como a gente falou ali no começo da live, agora está entrando no desequilíbrio, que a mulher ela quer tomar um É, espaço, só que está em desequilíbrio, né? Quer tomar um espaço meio que é, na é que quando força a gente vê um do exemplo, ódio, como né? A dizem gente hoje em vê dia. uma situação, a gente tem dois comportamentos. Ou a gente repete, ou a gente expurga, né? Então, como muito tempo os casamentos eram arranjados, o que é que a mulher filha vê? Ela vê uma mãe que está com um homem que ela não ama. E ela vê um pai que está com uma mulher que ele não ama. Pode ser que no decorrer do relacionamento o amor veio, tá? Mas a gente sabe que não. Quando ela passa a infância olhando aquele casal, essa mulher e esse homem, essa criança, menina e menino, aprende que é assim que é. É assim que é. Eu não preciso amar, eu tenho que casar por interesse financeiro, eu tenho que casar por interesse de status, eu tenho que casar porque eu tenho que constituir uma família, mas eu não preciso amar a outra pessoa porque foi assim que eu vi. Esse é um comportamento, que é a tal repetição. E o outro comportamento, mas nunca na minha vida que eu vou casar forçada. E os dois são caminhos ruins. Porque você não Sim, consegue porque não existe o perceber o equilíbrio que é que está ali do meio. faltando. Você não está certo. Você não precisa casar sem amor. Mas não porque você quer fazer ao contrário da tua mãe, porque a tua mãe foi uma burra. Eu, se fosse comigo, eu jamais tinha aceitado. Nos dias de hoje, por que ela não separa? Não sei o que a minha mãe ainda faz com meu pai. Por que não separa? Você entra numa posição de julgamento. E nós não temos direito de julgar os nossos pais. Porque por menos que você tenha recebido na tua concepção, Uhum. na tua ideia de que você merecia, por menos que você tenha recebido, eles te deram tudo que eles tinham para dar. Tenha certeza
disso. Se foi pouquinho, é porque eles receberam pouquinho. Então, quando um filho olha para um pai e para uma mãe julgando, antes, procura olhar um pouquinho mais para trás e ver se consegue enxergar a criança que eles foram. Que tipo de infância eles tiveram? Que tipo de amor eles receberam? Sim. Como foi a criação, a educação Como é que era a situação, deles, aquela não só dentro vida, de casa, né? mas de uma E é por sociedade isso que a gente inteira. fala que na constelação que até 3 gerações pode dar impacto. Primeiro, porque se nós formos falar biologicamente, já conversei com você sobre isso, no quarto mês de gestação, ou seja, na Uhum. barriga da nossa mãe, quando nós estamos no quarto mês de gestação, é que são formados os ovários e os testículos. Se a minha mãe, quando estava sendo gerada pela minha avó, no quarto mês de gestação, gerou os óvulos dela, eu comecei a nascer na barriga da minha avó. Então é muito comum eu ter vinculação com a história da minha avó. Porque o que a minha avó... Percebe como a gente vai mais longe? Porque o que a minha avó sentiu na gestação da minha mãe, eu vou sentir também. Fabiana, e no caso das mães narcisistas, esse é um tema bastante interessante, porque sim, nós temos mães que, não vamos entrar aqui nessa live no mérito, né, e nas razões de que por que elas se tornaram narcisistas, que elas são narcisistas sim. E aí, Fabi, a gente tem que ter a clareza de que esta mãe é narcisista e que eu não vou conviver com ela. Eu não vou estar próxima dela. Porque amar e honrar e aceitar e olhar para essa mulher que a vida chegou até você por meio dela, não significa você estar ao lado dela, não significa você fazer as vontades dela. E aí foi muito bom esse teu questionamento, porque há muita confusão quando a gente fala no pensamento sistêmico, na linha sistêmica, né? De honrar pai e mãe, tá na Bíblia, né? Honrar pai e mãe e tudo. Honrar pai e mãe não é fazer tudo aquilo que o pai e a mãe quer, dizer amém para tudo, porque sim, tem pais que são violentos, tem mãe narcisista, tem pai que tem situação de alcoolismo, tem pai que, né, que viola a criança. Não é você amar, aceitar 100% e conviver, não. Você olha com respeito para essa mulher, para esse homem, agradece pela vida que você recebeu e se retira. Com amor, você se retira. Para que você possa fazer com que a vida siga adiante. Porque se você não está bem, você também não tem condições de fazer com que o que vem de você, os teus filhos ou os teus projetos, estejam bem. Então, nos casos de mãe narcisista ou pais, né, que abandonaram, pais que às vezes as pessoas são frutos de estupros, né, de violência. Não é amar, não é perdoar, até porque a gente não tem nada para perdoar de pai e mãe. A vida aconteceu como tinha que acontecer. Naquele momento, essa mãe aceitou um outro homem, que é o teu pai, e graças a ela ter aceitado, ter feito, né, essa vinculação, a gente está aqui. Sou grata, eu honro você e eu me retiro. Há situações em que não tem como. E mãe narcisista não tem como conviver. Não tem. Né? Agora, tem outras situações. Às vezes a pessoa tem a mãe narcisista, né? Sim. E tem o pai que é um doce de pessoa. E eu amo muito meu pai e eu não consigo ficar longe do meu pai. E pelo meu pai, eu convivo com a minha mãe. Pelo meu pai, eu tenho um relacionamento com a minha mãe. Mas tenho consciência de que é uma situação que você se coloca porque o teu ganho secundário é estar com seu pai. Mas não... Sim. E muitas das vezes a gente acaba tomando decisões até por esse ganho secundário, né, Lê? Não precisa, às vezes não precisa nem ser pelo pai ser um doce ali, mas de alguma forma a gente parece que quer aprovação
dessa mãe, que é que ela se transforme num É, outro ser em que ela não... é. Se E ela não aí tem uma a Fabi diz consciência, ela não assim, vai se transformar. sempre aquela esperança de A que gente vai tem melhorar. E é o que ela sempre está aquela dizendo aqui, né? esperança, né? No caso, por exemplo, eu passei a vida inteira sendo criada para não ter vida própria, Uhum, porque a mãe narcisista faz isso, né? É uma dos sintomas. E toda vez que me afasto, uhum. me sinto culpada. Porque a gente fica achando que está fazendo alguma coisa errada. Que o problema somos nós, afinal. Porque você passou a vida Sim. inteira É porque ouvindo ensinaram que a culpa era isso pra tua, gente, que né? é você que não Que tudo presta, é nossa que culpa. se isso não fosse você, né? Só que se essa mulher não se Sim. resolve com a mãe dela, ela tem Uhum. problemas com a filha. Toda mulher que tem problemas de relacionamento com a filha é porque não se resolveu com a mãe. Então a gente vai repetindo. Por quê? Porque o nosso sistema familiar é muito inteligente. Ele vai mostrando até que você perceba. E aí, agora há pouco, você falou a questão de a pessoa se rebela e tudo, né? Numa família, os buscadores são também conhecidos como ovelha negra. É aquela pessoa que resolve... mas quem é a ovelha negra? Quem é o buscador? É Presente. bom ser ovelha negra. É bom. Porque é aquela pessoa que veio com a missão do sistema para mostrar alguma coisa que precisa ser trabalhada. Ou para mostrar uma exclusão, ou para mostrar um desequilíbrio, ou para mostrar uma inversão de papéis. Só que, por que é chamado de ovelha negra? Porque a família inteira tem aquele desenho, não tem aquela animação do, acho que é Coco? A família inteira é de sapateiro, o menino quer ser músico. Não pode ser músico. E aí ele resolve que ele vai tocar a viola dele, ele faz escondido e depois, lá na frente, eu acho que é o Coco, não sei se quem está assistindo aqui assistiu, quem está conosco aqui assistiu, se assistiu, confirma para mim, fazendo favor. Que é a família inteira dele é de sapateiro e ele tem um negócio com a música muito grande e ninguém fala do pai dele. Do pai não, do bisavô, do tataravô dele. Tanto é que a foto da tataravó, tem a tataravó e o tataravô, a cabeça está rasgada e a parte onde aparece o tataravô está dobrado no porta-retrato. Ou seja, não se fala no tataravô. Mas ele quer ser músico. Imagina, numa família de sapateiros, um músico é a ovelha negra. Mas é porque depois no desenho, né, na animação, se descobre que há um segredo de família muito grande. Que esse tataravô abandonou a família. Abandonou a esposa, a tataravó, e a bisavó sozinhas. E que ela teve, então, que se tornar sapateira, enfim, entrar no meio para poder viver. E no desenrolar, a gente descobre no filme, é o Coco, a gente descobre no filme que ele, o tal tataravô, não sumiu, ele foi assassinado. Mas só descobre porque o menino insiste em ser músico, atravessa para o mundo dos espíritos, porque aí entra toda a questão aí da própria religião mexicana, né? Aquele costume de cultuar os mortos e o dia dos muertos, e que eles acreditam que nesse dia tem a passagem, que eles conseguem vir para esse plano, etc. e tal. Mas é uma ilustração dizendo que muitas vezes a gente olha para alguém da nossa família que é completamente diferente, mas ele está ali para mostrar alguém que foi excluído, alguém que foi esquecido, alguém que não pôde ficar. Muitos casos, por exemplo, de crianças autistas, Sim, eu estava estudando, esses dias eu estava assistindo, muitos casos de estudando crianças sobre autistas, isso. quando a gente investiga, tem na história da família, bisavô para trás, algum assassinato que aconteceu. E aí, com isso, Sim. é, Ou e aí, você com que comentou isso isso, comigo e depois eu fui esse avô pesquisar. comete alguma situação. É, Ele é acho que foi você que esquecido, comentou foi uma comigo, eu fui situação pesquisar. traumática, a família não olha para ele, mas ele não pode, ele faz parte daquela família. E aí, quando nós tiramos alguém, aquela força masculina ou feminina falta. E quando eu não tenho força feminina, eu não tenho criatividade. Eu não consigo fazer dinheiro.
a nutrição da vida. Eu não consigo ir para frente, ter relacionamentos. E quando eu não tenho masculino, porque algum motivo o meu masculino está excluído ou está adormecido, eu faço dinheiro, mas ele não fica. Eu tenho projetos imensos na minha cabeça, minha criatividade está mil, mas eu não consigo colocar nada em prática. Porque isso vem do homem. Porque naquela época, quem é que ficava em casa cuidando dos filhos, amamentando, inventando tigela para poder servir, que aquela criatividade, aquele cuidado, aquela paciência, era a mulher. Quem que ia caçar, ia para fora da caverna com aquela força, era o homem, né? Então, todas essas situações que acabam acontecendo na infância, a gente não consegue perceber que aquilo faltou. Porque nós somos apenas crianças que queremos ser amadas a todo custo. Nem que para isso a gente tenha que se apagar. Sim. É. Qualquer coisa. A gente tem que se fingir de invisível. Gasparzinho. Como que era o nome daquele né? fantasminha? Gasparzinho? A gente tem que se fazer de Gasparzinho para não incomodar, não Ou então atormentar você ninguém. vai impactar, Mas isso vai. Ou então não reclamar. futuramente Aconteceu vai aqui, eu pesar. bati o dedinho, mas eu não vou reclamar. Não, tá tudo bem. O que vocês escolherem para mim tá bom. Eu vou... Sim. Nossa, isso tem um peso tão grande na vida adulta, né, Lê? Que as pessoas não fazem nem ideia. E não, aqui a gente não está julgando, não está culpando, não está criticando ninguém. Porque hoje em dia, os adultos, eles têm recursos para modificar isso. Nada Mas adianta precisa querer, fazer né? terapia, constelar, fazer mantra diário, Ho'oponopono, reprogramação mental, meditação, código Gravoboy, Meditação. hipnoterapia e continuar com os mesmos comportamentos. Porque diferente de um corte Sim. de cabelo, de uma roupa nova, a mudança acontece de dentro para fora. Então tem que começar aqui dentro no coração. É claro que pela repetição, não tem aquela coisa que uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade, né? Então a gente vai repetindo até que o nosso corpo assuma. Sim. E não é um repetir vazio, do tipo, olha no espelho e diz, eu amo você, você é foda, você pode. Não é isso. É aqui dentro. Muitas vezes você não precisa nem verbalizar. É da boca para dentro, não da boca para fora. E aí que é o desafio. E é por isso que não é pílula mágica. É por isso que não existe padrão. Porque cada um tem seu tempo. Cada um tem... Você tem uma altura, eu tenho outra. Certo? Logo, a nossa passada é diferente. A distância de passo minha é diferente da tua. Não adianta eu querer caminhar na tua velocidade. O meu passo é menor. Então, como é que a gente caminha nas evoluções? No próximo passo possível. Vai ter gente que vai... Pum, explosão de consciência. Olha, eu fiz uma terapia, leitura corporal, depois eu fiz uma consulta disso, daquilo, fiz a radiônica, pulei numa perna só, chamei sonanguinho e resolveu. O outro vai ficar anos, porque fica girando atrás do rabo, né? Sim, sim, eu acho que a maior cobrança das pessoas é essa, né? É a comparação. Ontem eu mencionei isso, falei, nunca gostei. Mas a primeira pessoa que comparada. compara a gente com os outros é a gente mesmo. A gente diz que não gosta que os outros nos comparem, mas a gente faz o que mesmo. Exatamente. Abre o Instagram e diz, olha lá, fulano, ó, Exatamente. nem era ninguém, já tá no Nossa, mas fulano... Mas é difícil, não é fácil, não é tarefa fácil. Não é uma coisa fácil, Nem né? isso. Mas tem que caminhar. A gente vai caminhando, a coisa vai acontecendo, é uma evolução, Simples, é uma mas não é dedicação, fácil. é uma mudança de
de consciência. Sim, é igual É um emagrecimento, que processo. você mencionou ali no começo da live. É um processo. Não adianta o que você engordou em 10 anos, você querer emagrecer em uma semana. E quando trabalhava na academia era assim, tipo, o pessoal passava o inverno inteirinho dentro de casa, quando É, chegava a primavera, é corria pra academia, academia porque queria usar biquíni no Herbalife, verão. Não vai é rolar. chá de sene, enfim. Nós estamos dando esse exemplo porque é comum, né? Assim, é muito corriqueiro, né? Uhum. Mas é a mesma Sim, coisa, ainda sim. falando do emagrecimento, que de nada adianta você querer emagrecer, mas você tem um pensamento obeso. Ou seja, o teu psicológico não está acompanhando, o teu interior não está acompanhando. Então você até vai conseguir, vai conseguir. Vai reduzir 2 quilos. A gente tem uma facilidade incrível. Em uma semana, se ela só no jantar já emagreceu 2 quilos. Vai conseguir. Agora, se vai manter. É, porque a maior parte do problema das pessoas, igual eu falei, quando trabalhava na academia era isso. Ia lá, perdia, sei lá, X quilos, mas a recuperação era É, muito mais rápida do que o que é o tal efeito processo que sanfona, né? levou, o tempo que levou para perder. E quando recuperava É. isso, Obrigada, recuperava isso, Lu. Vai tipo, lá. dobrado. Obrigada por estar aqui. Mas é exatamente isso, né? Obrigada, Então, Lu. quando a gente. Beijo. Pronto, é chovendo molhado e falar de terapia, né? Agora, a questão das memórias intrauterinas que você citou, depois do autoconhecimento, do merecimento, tudo isso vem muito, sim, daquilo que a gente viveu no útero da nossa mãe, também daquilo que a gente viveu nos primeiros anos de vida, né? Mas também tem coisas que são anteriores, né? Por exemplo, é muito comum uma pessoa que não se sente merecedora de prosperar porque os pais tiveram uma vida muito difícil. Só que ela não tem essa consciência. Então, o que acontece? Ela tem uma história de um pai e de uma mãe muito batalhador, que às vezes saiu do interior, que precisou vir para a cidade, trabalhou muito, correu muito de trabalho em trabalho, às vezes até nem deu tanta atenção para os filhos, etc e tal. E ela, então, estuda, graças ao sacrifício da minha mãe, eu sou a primeira da minha família que tem universidade, que tem faculdade. A gente já ouve muito essas histórias, né? E eu sou a primeira e ela estuda, e ela até tem uma faculdade, a pessoa Sim. até tem uma profissão, e tem jeito para aquilo, e tem condição de prosperar, e até vai prosperar. Só que aí vem o inconsciente dela e diz, não, você não pode, você não merece. Como é que Você você não tem vai esse ser direito. rica se a tua mãe passou fome? Se o teu pai ralou duro? Só que isso é inconsciente. Isso está fora do campo da consciência. E aí ela vai se auto-sabotando. Aí não fecha contrato, de repente faz parceria com uma pessoa que vai roubar dinheiro dela, aí ela fica pior do que já estava. Desmotiva, tem ansiedade, tem depressão, dá uma doença, dá uma lerda, não sei o quê. Tudo isso para travar. E aí quando a gente consegue olhar para os nossos pais, vou voltar a falar Sim. do honrar, agradecer pela vida que eles nos deram e dizer que eu sinto muito pela dificuldade que vocês passaram, mas eu posso fazer diferente. Sim. É aí que a gente chega na tal da A gente quebra de quebra a comportamento, lealdade. da quebra de Uhum, padrão, do fazer exatamente. diferente. Exatamente. Porque a lealdade, repara, a palavra lealdade vem de lei. E Sim. lei é uma coisa que a gente tem que cumprir. Por isso que é tão pesado. Por isso que fica tão amarrado. Porque é uma Sim. lei. Eu não posso quebrar a lealdade. E é Uhum. por isso que quando vem a ovelha negra, ela é a ovelha negra. Porque ela infringiu a lei. Sim. Porque essa criatura tem que fazer diferente. Porque Né? ela quer ser Se você quer diferente. ser diferente por rebeldia, você entra no
no afastamento, na polaridade oposta. Exatamente. Agora, se Polaridade você faz oposta. diferente porque você percebe que aquilo foi como foi, mas não se comunica comigo, meu propósito de vida é outro, eu me permito fazer diferente. Pai e mãe, me abençoem se eu faço um pouquinho diferente. Porque os nossos pais, o que eles querem é que nós sejamos felizes. Assim, quem tem filho, o que mais quer que o filho seja feliz. E se... Sim, é igual semana passada, na live passada, a Rê mencionou. Ela falou, nenhum pai, nenhuma mãe coloca um filho no mundo por regra não, desejando né? que ele se dê Tem uns mal na desvios de vida. caminho, né? Mas é verdade, né? E muitas vezes, se você for falar... Algumas vezes, se você for falar com o pai ou com a mãe, e disser assim, mãe, você quer que eu tenha a mesma vida que você? Ela vai dizer, pelo amor de Deus, não. Minha vida foi tão sofrida. Não, vai ser feliz. Olha, não faça o que eu fiz. Faça faculdade. Não escolha... Faça isso, faça aquilo. Então, já existe essa autorização. Só que a gente, com a nossa criança, que está buscando o amor da pai e da mãe, diz, não, mamãe. Não se Não sente vou fazer merecedor. diferente, eu vou fazer igual. Porque se eu for igualzinha a você, Sim. você vai me amar. Que dor, né, isso? Sabe Que quando dá na época de peso isso, Natal, né? da Páscoa, Dia das Crianças, enfim, eu acho que é mais Natal, Páscoa, Uhum. Halloween, que aparece aquelas confecções camisa da família. Você só vai fazer parte dessa família se você usar esta camisa. A gente está falando de uma camisa. Eu estou fazendo uma reflexão para o psicológico, para o inconsciente. Você vai Tem, fazer parte dessa não é a família se você camisa. vestir a Não camisa? É não é a igual camisa. as É a empresas fazem, né? roupa igual. É a mesma estampa, com o mesmo desenho. É o orgulho de pertencer que as empresas fazem. Sim, sim. Bugou-me? É. Deu um nó aqui Por isso que é tão no forte. Butiquité. Por isso que fica tão agarrado na nossa criança. E é por isso que a gente não vê. A gente não vê. Não vê. Sim. Não vê. Eu não posso nem dizer assim, quando você se dá conta, você está repetindo. Porque você sequer se dá conta. Demora muito pra Para tomar gente consciência. É, começar a perceber, né? demora muito. Deu tela azul. E aí é por isso que está tanta revolução. Porque quando você se dá conta, você traz isso para a consciência. E trazer para a consciência é trazer compreensão. E então você fala, ah, entendi. Mas eu não preciso ser assim. Não. Ai, que bom, estou no você. Mas até chegar lá, você vem repetindo, sai num Sim. relacionamento, repete, vai para outro que é igual. Tudo igual, só muda às vezes assim a cor do cabelo do indivíduo, ou da indivídua, o jeito de falar, mas no geral é igual. As dinâmicas são iguais. Sim. Mínimos. Você pode até modificar ali alguns Fia, você passos. vai Ah, dançar. esse aqui é um Num você vai pouquinho dançar melhor que o samba, no outro você vai dançar anterior. salsa, no outro você vai dançar rumba, mas você vai dançar. É igual a empresa. A minha mãe dizia um negócio pra mim, eu ficava com uma É raiva, e hoje eu você. entendo. Que ela dizia assim, não adianta mudar de trabalho fugindo do chefe. Você vai encontrar outro trabalho com um chefe pior. A gente busca isso. A gente se coloca nessas situações. Sim, eu repeti isso algumas vezes. Não adianta você mudar de trabalho se Isso. você não mudar você.
Você vai encontrar É as isso. mesmas pessoas em outra E aí a fábrica gente com está outra falando de roupagem. Enquanto você não agradecer pelo que você está fazendo, sustento, porque é sim. daí que Aí é advém outra uma o pegada seu bem forte também. sustento. Que é a gente ter gratidão ao trabalho, por pior que seja o trabalho que eu faço, eu pago as minhas contas, né? Mas daí, eu acho que é uma outra conversa para falar de dinheiro, prosperidade, como é que a gente vê o Sim, dinheiro, por que, que o dinheiro foge de você, por que, que você não faz... Aí é outra, né? A gente vai aqui, já deu uma hora? Não, a gente vai aqui entrar varar a noite, né? buga Não, aí tem todo que mundo. fazer... A gente marca um É, workshop de dia inteiro e aí fala de uhum. dinheiro, né? E aí tudo aquilo que Sim, exatamente. não é, sim, mas eu Para digo, um tem que grupo ser o fechado, dia que para quem muita estiver coisa. Os interessado. impactos são, né? O desdobramento é muito grande. Né? Entra o Sim. merecimento. Mesmo aqui nas lives que a gente faz, às vezes, quando a É, gente desliga, é, acabo pensando, poxa, ficou faltando exatamente. falar isso. Agora, a gente estava Mas falando eu pensei da questão dos naquilo também para falar. relacionamentos, e eu acho que é esse que é bacana do exercício, é fazer a transferência de domínio, ou seja, fazer a análise geral para todo tipo de relacionamento. Então, quando você falou agora do trabalho, o trabalho é um relacionamento, né? Teve uma cliente Sim. que a gente constelou que ela dizia, eu não consigo manter amigos. É um relacionamento. Eu faço amizade com a pessoa, quando a amizade começa a Sim. ficar mais séria, ou seja, começa a ficar legal, começa a ver, eu dou um jeito de não Legal. atender, de furar os compromissos. Não sei o que acontece comigo. A dor dela, ela foi abandonada. Uhum. Então, antes dela ser abandonada de novo, ela abandona. Uhum. Então, quando a gente Se olha para a criança abandona. interior dela e diz, eu sei que Abandona. você foi Uhum. abandonada, e eu sei que você sofreu, e eu sei porque eu sou você, mas isso tudo passou, e não era tua culpa. Uhum. E aí ela consegue, Sim, sim. E sim, não é só abandono, né? Começa a vir outras são todos coisas, os porque daí se desdobramentos, sente exatamente, rejeitada, se exatamente. sente humilhada. É, É. todas as Então, o melhor que a gente vertentes pode dos fazer comportamentos é curar humanos, né? a nossa criança interior para que as nossas crianças não precisem. Porque se a gente tem dor, a gente vai. Sim. E mesmo assim, talvez ainda vai restar alguns Vai, resquícios para elas, vai. porém, Mas quando uma mulher elas se resolverão cura, aquilo com muito ela mais consegue curar facilidade, o né, Lê? sistema inteiro. Tamanha força da mulher. Porque o sistema, todo o sistema familiar precisou do homem, mas veio através de uma mulher. Então, quando uma mulher se cura, ela cura o sistema. Sim. Amém. E aí a pergunta que fica é: nós todos seremos ancestrais um dia. Que tipo de ancestral você quer ser? Sim. É por isso que a gente busca o autoconhecimento, é por isso que a gente busca se curar, olhar para aquilo que aconteceu como parte da nossa história, sem qualquer julgamento. Por isso que, na minha visão, nós não temos que perdoar os nossos pais, porque as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Graças àquele pai que fez aquilo, eu tive força para hoje ser uma pessoa que faço por mim, que não preciso dos outros, que resolvo as coisas sozinha. Graças àquela mãe que fez aquilo, hoje eu me posiciono assim, assado. É aquilo que nós estamos falando da pedra. Sem contar que inconscientemente nós escolhemos passar por isso. Para que nós nos Exatamente. E sobrepuséssemos não sobre só, isso mais do para que. fazer Porque diferente. há pessoas que acreditam, que entendem, né? Teorias que entendem que a gente escolheu vir, e há teorias que entendem que a gente não escolhe vir. Mas independente de qualquer coisa, escolhendo ou não, aquele pai e aquela mãe são os certos para nós.
E a gente só é quem a gente é hoje porque aquele pai, aquele homem e Sim. aquela mulher resolveram se encontrar. Porque aquela mulher aceitou aquele homem e a gente está aqui hoje. Se a gente escolheu, não escolheu, E não interessa. mesmo que não acreditem nessas Exatamente. escolhas ou não Exatamente. escolhas, hoje você pode Né? escolher. Então, tudo que eles fizeram o que eles sabiam, o que eles achavam que era melhor, com aquilo que eles receberam, com a bagagem que eles tinham, e todos os ônus e os bônus, tudo aquilo que foi legal, tudo aquilo que foi ruim, foi construindo a gente, né? E aí, a gente hoje é o que é, Sim. graças a tudo aquilo que foi. E então, Sim, se a gente for olhar mais para trás, igual a gente falou, nós tivemos muita sorte, porque os nossos pais, eles não tiveram, de repente, a oportunidade de chegar onde nós chegamos, de conseguir desenvolver isso e modificar isso, né? Com... tem mais A gente consciência. tem mais conhecimento, tem mais oportunidade de buscar, tem mais consciência de transformar e modificar tudo isso mesmo. Então, se a gente E for ver, a gente repara, não tem do que essa reclamar. ferramenta, essa Não tem por disponibilidade, que essa reclamar. capacidade de se curar, as terapias, os caminhos, os pensamentos estão disponíveis para todo mundo. Só que tem gente que ainda não está pronto e que vai precisar da próxima geração para fazer isso. E há pessoas que já tiveram esse primeiro movimento de cura nos pais. Ou seja, cada um dá um passo conforme aquilo que é capaz. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. E se respeitar e se Sim, aceitar, vai ajudar muito nesse processo. sim. Porque quando você consegue se aceitar, você É consegue um dos aceitar o outro. primeiros passos, Se você né? você não se aceita. Né? Sim, exatamente. Eu fiz meio que eu falo que o alicerce principal ali, confiança, respeito e admiração. Só que a gente começa nisso tudo com a gente. A partir do momento que a gente se respeita, que a gente confia na gente, que a gente se admira, a gente consegue se movimentar. E consegue também observar o outro com esse mesmo olhar. E quando a gente olha E as para o relações são outro construídas através disso. e vê com os olhos de querer enxergar a criança que ele foi, as nossas relações vão ficar muito mais fáceis. A gente olha pelo Sim. outro com reverência, com respeito à história dele, a quem veio antes, a vida que ele teve. E olhar com respeito e olhar Não para a é andar de criança dele não mãozinha significa que a dada e gente não é tem que andar de aceitar. mãozinha dada Vamos, ainda. vamos falar de um relacionamento que foi conturbado. Eu vou olhar com respeito, vou entender que aquela pessoa só consegue me dar aquilo, vou deixar de querer. Porque assim, quando eu olho com respeito, entendo que a história dele foi aquela, que ele não tem outra forma de fazer, eu consigo entender que eu não vou mudar. E eu não tenho que mudar essa pessoa. Essa história é dele. Ninguém muda ninguém. Sim, sim. Sim, é igual a história ali Exatamente. da Fá, que Ela ela vai fazer o perguntou quê? sobre Ela vai a mãe olhar para a narcisista, mãe, né? narcisista, vai ver a criança que essa mãe foi, com as dificuldades que teve, e vai agradecer pela vida e vai se retirar. Num relacionamento complicado, você vai olhar para aquela pessoa que estava com você, vai ver a Sim, história que ela teve, vai agradecer pela vivência, pelo aprendizado que teve ali, e vai se retirar. Às vezes isso acontece num sim, casamento, que está tudo bem. Só que um do casal quer evoluir, está buscando autoconhecimento, está querendo caminhar para outros caminhos, e um não. E o outro não quer. O outro permanece estagnado, o outro ainda está na zona dos ciúmes. Existe amor não, né? Existe respeito, não tem violência, né? Não tem, assim, aparentemente é um casamento normal. Só que já não caminham juntos.
vai ver o momento da conversa. Eu acho que sim, a gente tem que olhar para o resgate dentro dos possíveis. Só que vai ter um momento que a gente precisa ter consciência. Isso faz parte da vida adulta. De você ter consciência e olhar para aquela pessoa, olhar para a história dela, ver que ela é um ser humano que tem força igual você, que tem um pai e uma mãe igual você, e que tem a história dela. Agradecer por tudo aquilo que vocês passaram juntos, ficar com o que é teu e se retirar. Não tem porquê. Sim. Mas nada é perpétuo. Ela até fez uma escolha, mas você pode mudar a sua escolha a qualquer momento. Nós temos essa permissão. Não é como a maior parte das pessoas interpretam na Bíblia. Pode ser. Até que a morte separe. Exatamente. Essa morte, ela não precisa ser a morte física. Do respeito. É a morte do relacionamento, a morte do amor. Do significado. O respeito. Porque aí a esse confiança. Relacionamento... até porque a gente... Não precisa ser exatamente ao pé da letra. Até porque a gente já sabe até um ir pro que na Bíblia não é para ser ao pé da letra. Até porque a gente já sabe que a Bíblia traz muitas metáforas e parábolas, né? Mas sim. Porque quando você está num relacionamento que o amor morreu, que o respeito morreu, você não vive esse relacionamento. Esse relacionamento sobrevive. E o que é uma sobrevida? Admiração. É após a vida. É uma sobrevida. Então já morreu. Né? Mas por quê? Porque quando você consegue, mas é sair com respeito desse relacionamento, entende? É sair, é se retirar. Não é bater a porta e sair gritando. É se retirar. E se retirar dando um passo para trás. Eu sou grata a tudo que a gente passou, a tudo aquilo que eu vivi, aos filhos que nós tivemos, mas agora eu me retiro. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, galera? Senão a gente já vai. Um pouquinho. Para ler já é 1h da manhã, né, Lê? Mas se for preciso, a gente fica mais um pouco. Mas foi tanta coisa, né, também, e um apanhado. A gente tem uma ideia de caminhar num tema e transita nele e faz os satélites. Sim. Mas foi bem bacana. As suas conexões. Bem bacana falar disso. Foi muito gostoso. Eu não consigo ver aqui se tem algum... Os comentários para mim sumiram. Mas aí você controla aí. Não, então, tá bom. Comentários... Não tem comentários ali, ninguém falou nada. Agradecemos a todos que nos acompanharam, que assistiram, que interagiram. Depois quem for assistir também depois, agora, né, se ficar alguma dúvida, né? Põe ali nos comentários que a gente acompanha. Se quiser saber um pouquinho mais sobre um assunto ou outro que a gente acabou falando muito por cima aqui, nós vamos esclarecendo, sim, sem dúvida nenhuma. Coloca nos comentários, chama no direct. Não, a hipóteses, os caminhos existem, é só escolher. Só escolher. Tomar decisão e escolher. Obrigada aí, gratidão pelo convite. Muito obrigada, Lê, pela sua participação. Agora, continuação. E a gente vai continuar. Vamos ver qual vai ser o próximo tema. De repente, daí joga uma caixinha aí. Não semanalmente, porque tem... Ver se rola algum tema novo. A gente vê. Senão a gente inventa e traz um. É isso. Ou se quiserem fazer sugestões, né, Lê? Claro que sim. A gente também aceita. Sugestões. Obrigada, Mi. Obrigadão pelo convite mesmo. Sempre. Um beijo grande. Boa Sexta-feira Santa para você. Boa Páscoa. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Boa Páscoa para todos vocês aí. Amém. Obrigada para você também. Galera, boa Páscoa a todos. Gratidão. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Beijo grande. Te agradecemos também. Tá. Tchau.
Beijo, galera. Tchau, tchau.